Na apostila, como eu disse, a apostila é bem objetiva, começa com uma reflexão em torno do papel da instituição espírita, do grupo espírita, da fraternidade espírita, do centro espírita, da sociedade espírita, independente do nome que se dê, a instituição espírita ela precisa estar bem alicerçada, embasada, sintonizada com as obras kardecianas, porque senão não será uma instituição espírita. Então, Emmanuel, nós pegamos até uma reflexão do Emmanuel na obra O Consolador, que ele fala que a instituição espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades. Não vou pegar a questão aqui para a gente refletir de forma minuciosa, não, porque o objetivo não será esse hoje, mas eu queria chamar a atenção, tá? Para essa questão. Eu considero essa questão uma questão extremamente importante, porque o Emmanuel, ele deixa bem claro para a gente que a instituição espírita deveria ser, né? Se deveria ser, porque não é. Então, deveria ser, a instituição espírita deveria ser uma cópia fiel, simples e humilde. Lá daquele momento na Galileia, onde Jesus se reunia com seus discípulos, onde compartilhava a boa nova de coração para coração, com simplicidade, mas ao mesmo tempo com muita profundidade, um conteúdo que é um conteúdo atemporal, não tem prazo de validade. Então, é importante que a gente mire no Evangelho, como muito bem colocou a Tati para a gente na leitura inicial, fazendo um comentário de Emmanuel, né? A gente tem que buscar realmente a aprovação do Cristo. Se nós estamos, de fato, seguindo o seu exemplo, que ele é um exemplo puro, genuíno. Então, a casa espírita tem que ser uma casa acolhedora. Uma casa para agregar todas as pessoas que chegam para conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Mas a questão que, para se ser uma tarefeira, um tarefeiro na instituição, é necessário ter um pouco mais, né? Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de engajamento com a própria doutrina espírita. Então, aí que está a advertência que nós fizemos na semana anterior, na semana passada, baseado no artigo da Viagem Espírita de Allan Kardec, em 1862. Eu passei também para vocês lerem na íntegra o texto, fiz uma complementação, como nós ficamos na semana passada fazendo uma reflexão durante um tempo além do previsto, vocês viram que eu fiz uma gravação complementar para que eu pudesse trazer o conteúdo que eu tinha planejado para a aula da semana passada. Então, o codificador, ele deixa bem claro sobre a importância de se estabelecer como o grupo de tarefeiras e tarefeiros na instituição, pessoas que realmente conhecem o espiritismo, não pessoas que estão chegando para conhecer o espiritismo. Para as pessoas que estão chegando para conhecer, é necessário que a gente abrace essas pessoas com muito amor, com muito carinho, e esse é o papel da expositora, do expositor espírita. Então, o primeiro contato, podemos dizer, com a doutrina espírita é o papel do expositor e da expositora. É ali na palestra que a pessoa que chega vai ter as primeiras noções do que é o espiritismo. E aí é bom a gente já começar a entender por que é um curso de expositora e expositor e não um curso de oratória, né? Um curso de oratória visa preparar o indivíduo para falar da melhor maneira possível dentro de um processo que ele é a arte de se falar em público. Então, a atenção do indivíduo é com um manejo na fala, na comunicação, na linguagem,
Então, existem técnicas para você, inclusive, técnicas de adentrar no psiquismo do outro, de vender um peixe, se atingir uma meta e um objetivo, através de toda essa manobra, esse manejo, essa arte de falar em público. Só que uma palestra espírita, ela foge por completo desse objetivo, que ele é superficial. Gente, eu vou pedir, por favor, para abrirem as câmeras, por gentileza, ok? Então, o objetivo da instituição espírita, de uma palestra espírita, não é uma palestra para você chegar e dar um show e fazer uma baita de uma apresentação de forma a convencer as pessoas. O objetivo da exposição espírita é outro, totalmente diferente. E para a questão ser ainda mais pontual, é bom lembrar que a gente vai fazer uma tarefa que ela tem os seus aspectos, que são os aspectos objetivos da comunicação, mas ela também tem o seu aspecto mediúnico e espiritual. Então, se a pessoa estiver preocupada com a aparência da apresentação, demais com a forma, com o modo, com a formalidade, o modo com que vai se apresentar, para tentar convencer as pessoas de uma ideia, se esse for o alvo, se esse for o objetivo do indivíduo, ele não vai atingir o objetivo daquilo que, de fato, é necessário que se tenha numa palestra espírita. Porque numa palestra espírita, nós vamos lidar com pessoas que estão ali em condições das mais variadas. E em muitos momentos as pessoas procuram uma instituição espírita porque o sofrimento é tamanho que o último lugar que a pessoa resolve procurar para ver se consegue consolo para suas dores, consegue o fortalecimento para viver, é numa instituição espírita. E, a meu ver, seria muito pequeno a pessoa ficar preocupada com técnicas de persuadir o indivíduo e convencer a pessoa de que a doutrina espírita é um local que vai apresentar toda a salvação que a pessoa precisa para a vida dela, que é uma inverdade, porque o professor Allan Kardec não estabelece como máxima fora do espiritismo, não há salvação. Então, se na oratória, se um Sérgio Cortella, por exemplo, vai fazer uma palestra para um grupo de empreendedores, onde o foco do indivíduo seja vender, seja obter um êxito, um sucesso na sua carreira, no mercado de trabalho, o perfil da pessoa que chega na instituição espírita para ouvir sobre espiritismo é totalmente diferente. Então, a oratória, ela encaixa para Cortella, mas ela não se encaixa para uma pessoa que vai falar em nome do Cristo, uma pessoa que vai compartilhar um evangelho que transforma corações. Então, não é oratória, porque o objetivo principal não deve ser a forma. O objetivo deve ser o fundo, a essência, o conteúdo. O objetivo de uma palestra não é responder todos os questionamentos daquele que chega, porque as respostas as pessoas irão obter através da leitura das obras do Espiritismo. Se a pessoa chega com dúvida, e com muitas dúvidas, é importante que nós tenhamos na instituição espírita obras do que é o Espiritismo, para oferecer para essas pessoas, para que elas de fato conheçam a doutrina espírita, através da leitura.